Salve, salve pessoal! É uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de História do Brasil. Hoje o tema é Nova República, especificamente o governo Sarney, que é o primeiro governo civil depois da ditadura militar, que durou de 64 a 85. E é por isso então que o seu governo inicia-se em 85 e vai até 90. Se você não sabe como Sarney chegou ao poder, assista a última aula da ditadura militar que fala sobre o Figueiredo. Vamos nessa? Já curte o vídeo aí, já se inscreva no canal e depois deixa o seu comentário falando o que achou dessa aula. Vamos nessa, pessoal? Para a gente falar do governo Sarney, a gente precisa lembrar que ele havia sido vice na chapa do Tancredo Neves, numa coalizão de forças do MDB junto com a Frente Liberal, que foi um grupo político que saiu do PDS, que era a antiga arena de sustentação da ditadura militar. Então essa chapa, ela foi eleita de forma indireta dentro do Congresso brasileiro. Bom, quando o Sarney assume, o que inicia ali é um novo período da história brasileira. É um período agora dirigido depois de muito tempo por um civil. O Sarney, mesmo tendo sido presidente da Arena no passado e sustentado a ditadura militar, havia certo depósito de confiança, pelo menos em alguns grupos e movimentos sociais, de que ele poderia fazer a transição e a construção e a sedimentação de um regime democrático no Brasil. Então, uma das primeiras medidas que o Sarney faz é criar uma emenda constitucional convocando uma Assembleia Constituinte para o Brasil enterrar a Constituição de 1967, que era a Constituição que legitimava a ditadura militar. Além disso, desse chamamento para a Assembleia Constituinte, nós precisamos entender a calamitosa situação econômica do Brasil nessa época. Nós estávamos vivendo um período de hiperinflação, ocorrida principalmente por conta dos dois choques do petróleo de 73 a 79, que não foram resolvidos pelos militares. Sem contar a nossa grandiosa dívida externa com o Fundo Monetário Internacional. Isso gerava uma desconfiança dos investidores e uma crise de desemprego no Brasil. E foi por isso então que o José Sarney decidiu montar uma equipe econômica para repensar a estrutura econômica do Brasil e tentar superar essa crise. E vem aí então alguns planos econômicos, ao todo são 4 pelo menos, que o Sarney vai tentar implementar no Brasil para superar a crise econômica brasileira. E o primeiro plano econômico que o Sarney traz à tona é o Plano Cruzado número 1. E ele partia de um pressuposto de que havia no Brasil uma inflação inercial. O que isso significa? Que não era uma inflação real. O preço dos produtos não subia concretamente por conta de algo na base da produção. Para ele e para os economistas, como a situação da inflação já havia pegado a vida dos brasileiros há muito tempo, tanto os comerciantes quanto os produtores e os patrões, eles já subiam o preço daquilo que eles vendiam automaticamente. Então, para ele, essa subida de preço era fruto de uma inércia costumeira de que o brasileiro vinha da ditadura já acostumado com essa crise econômica. Então, o que o Sarney faz com esse plano econômico partindo dessa análise específica? Ele parte de uma medida que era conhecida no passado e que não reformula estruturalmente a economia do Brasil. Ele decide então que os preços estariam congelados, né, a partir da anunciação do Plano Cruzado. E os fiscais, para saber se os preços estavam realmente congelados, seria a população. E a população até saía falando, inclusive quando eram entrevistadas na rua, que elas eram as fiscais do Sarney. Ou seja, eram elas que fiscalizavam a partir de uma tabela montada pelo próprio governo, de que elas fiscalizavam na ponta do mercado para saber se os mercados estavam cobrando aquele preço mesmo. E caso o mercado não tivesse fazendo e realizando aquele preço estabelecido pelo governo,
o mercado era fechado. Muitas imagens se tem dessa época de que a própria população fechava o mercado. Mas é claro, com o preço agora congelado, isso gerou um ânimo, tanto nas parcelas mais pobres da população, quanto na classe média, que decidiu pegar pesado no consumo de produtos aqui no Brasil. Então, é claro que estimulou o consumo, congelamento de preços. E isso significa que os empresários começaram a notar que a sua margem de lucro, como o preço estava congelado, estava bastante paralisada. Então, eles decidiram fazer uma espécie de boicote, ou então não se sentiam estimulados a produzir mais, via que o preço sempre estava congelado, mesmo tendo uma busca incessante. Então não demorou muito para que acontecesse os desabastecimentos, certo? E o resultado para esses desabastecimentos foi que o Sarney diminuiu as tarifas tributárias de importação para que os produtos de fora pudessem equalizar esse desabastecimento. E aí então nós temos um aumento do déficit econômico, porque nós estávamos importando mais do que exportando, e aumento da dívida externa, principalmente porque a riqueza brasileira ia embora através da importação desses produtos. Mas, momentaneamente, essa importação e o congelamento dos preços revitalizou o espírito otimista dos brasileiros. E a chamada Assembleia Constituinte trouxe aí a vitória do grupo político do José Sarney, porque as pessoas gostaram dessa medida. Então o MDB e o partido da Frente Liberal, né, conseguiram a vitória na Assembleia Constituinte e eles formavam a maioria dessa Assembleia Constituinte. Então, assim que a Assembleia Constituinte começa a funcionar, né, o problema da crise reaparece, mas até aí os deputados constituintes já estavam eleitos. Então, quando os trabalhos começam a ser realizados na Assembleia Constituinte para a formulação de uma nova Constituição, o Sarney vem com seu segundo plano econômico, que é chamado de Plano Cruzado II, que determinou o fim do congelamento dos preços e para readequar esses preços para que os empresários se sentissem mais motivados a produzir. E o resultado que a gente tem é um aumento drástico da inflação. Então, o Sarney, para tentar conseguir governar, visto que a sua popularidade estava minguando, decide iniciar uma prática política no Brasil que depois praticamente todos os outros presidentes da nova república fizeram. E qual é essa prática? É unir um corpo político dentro do Congresso que viabilizava a aprovação de leis, de medidas, de decretos feitos pelo governo. E esse centrão, como é chamado, né, de grupo político que aceita as medidas do governo, pedia como contrapartida cargos, secretarias e ministérios para o governo. Então, é nesse início que esse grupo político que tem pouca ideologia e muito interesse particular, que inaugura uma espécie de política dentro do Brasil que a gente chama de pacto de coalizão. Ou seja, os presidentes para governar buscam os caciques dos partidos, os presidentes dos partidos políticos, para tentar amarrar acordos institucionais, oferecendo a eles cargos, empresas estatais ou ministérios, em busca dos votos necessários dos parlamentares desse partido dentro do Congresso, para viabilizar a aprovação de medidas. E é claro que esse centrão acabou, de certa forma, isolando os radicais, tanto à direita quanto à esquerda. Então a esquerda radical, fruto dos movimentos sociais, quase não tinha espaço para o debate público, historicamente na nova república. Nós vamos perceber isso ao longo de todas essas aulas. E a direita radical, que era aquela defensora da ditadura militar, também não participou muito desse centrão, pelo menos aqueles que não adaptaram o discurso, e que também ficou isolado dentro do Congresso. Então o que nós temos aí? Uma facilitação
muito mais prática, né? Muito mais interesseira, muito mais da pequena política organizada a partir dos frutos individuais entre os parlamentares do que a formação de partidos ideológicos no nosso país, né? Então, essas velhas elites políticas, elas permanecem na nova república e elas se revitalizam a partir desses ganhos de cargo dentro da institucionalidade, e esses ganhos de cargo são viabilizados para atender um público específico para eleger novamente essas pessoas no futuro, né? Então é como se o Estado funcionasse também como uma máquina eleitoral e como uma máquina de manutenção do poder político. Então, estar na institucionalidade significa ter mais possibilidade de permanecer na institucionalidade, tá? Mas nós não podemos esquecer, né, que apesar do Centrão começar a ganhar corpo nessa época, né, que seria esses parlamentares que se unem para aprovar medidas do governo, independente do partido, né, nós não podemos esquecer que o final da década de 70, a partir de 1979, 80, 81, 82, 83 até 85, nós temos a emergência importante dos movimentos sociais. E esses movimentos sociais organizados, né, e estimulados, eles acabaram influenciando muito o debate público. E é por isso, então, a partir dessa experiência dos movimentos sociais, a partir dessa grandeza dos movimentos sociais de estar na rua pressionando os políticos por direitos, que é criada a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. Por que a Constituição Cidadã? Porque o fundamento básico dela é a construção de garantias de bem-estar social. Ou seja, dentro da Constituição iria ter leis onde tivesse o direito à vida, à saúde, ao trabalho, à moradia para todos e todas que vivessem no Brasil. Então veja que importante, é como se a Constituição iniciasse o processo de uma construção de uma social-democracia no Brasil. No entanto, nós não podemos esquecer que o que acontece no mundo é radicalmente o contrário do que existe no Brasil. Por quê? É em 1989, um ano depois da criação da Constituição Cidadã, que nós temos a queda do Muro de Berlim, e 2 anos depois, em 91, que nós vamos ter a queda da União Soviética. Consequentemente, o capitalismo não havia mais nenhum adversário no mundo. Então, os grandes capitalistas, os grandes países capitalistas, iniciam um processo inaugurado e debatido nos Estados Unidos, que é chamado de Consenso de Washington, que alavanca o neoliberalismo e a globalização. Então, ao mesmo tempo que o Brasil cria o primeiro pilar de construção do estado de bem-estar social aqui, o mundo inteiro começa um processo de desmonte do estado de bem-estar social por conta da corrente ideológica em voga, que é o neoliberalismo. Ou seja, uma influência menor do Estado nas atividades econômicas como empresas estatais, uma participação menor do Estado nas garantias sociais como saúde, educação, né, e assim sucessivamente. Então veja o que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Um movimento de contrafluxo daquilo que acontece no mundo. E aí o resultado só pode ser um. Ou o Brasil influencia o mundo inteiro e esse movimento de social-democracia ganha corpo no mundo também, ou o Brasil vai ser influenciado pelas forças capitalistas de nova onda e, consequentemente, nós vamos ter ao longo dessa nova república uma reconstitucionalização da nossa Constituição de 88. O que isso significa? Que nós vamos desconstitucionalizar, ou seja, tirar direitos da Constituição para formação do Estado neoliberal no Brasil. E já vou adiantando para vocês que o que nós vamos assistir ao longo dos governos da nova república, sobretudo esses últimos governos que a gente tem na segunda década do século XX, é na verdade um movimento que
prestigia essa segunda opção, a desconstitucionalização do estado de bem-estar social brasileiro. Tá bom? Mas vamos lá, vamos pensar quais são as características dessa Constituição de 88 que é tratada como cidadã. Primeira coisa, separação do poder, né, em 3 partes. O legislativo, o executivo e o judiciário. Judiciário, feito através de concursos. Legislativo e executivo, baseado nas eleições. O executivo, né, sobretudo o executivo federal, ia ter 5 anos de mandato. 2 turnos para presidente, desde que no primeiro turno não houvesse um candidato com 50% mais um dos votos. 2 turnos para governador, caso não acontecesse a mesma coisa com o número de votos. E 2 turnos para candidatos para prefeituras, caso a cidade tenha mais de 200 mil eleitores e também acontecesse a mesma coisa com os votos, certo? Então, esse é um importante instrumento que é preservado até os dias de hoje. Cai de vez a censura, há então agora uma liberdade de organização política e sindical e é inaugurado um pressuposto básico de um novo sindicalismo no Brasil, diferentemente do sindicalismo varguista, onde, lá no Vargas, o Estado era o mediador das relações entre capital e trabalho. E agora, como tem liberdade sindical, nós vamos ver uma ausência do Estado na mediação desses interesses ou conflitos capital e trabalho. E uma relação e uma negociação direta entre sindicalistas e patrões. É o novo sindicalismo do Brasil, fruto no qual o Lula teve uma participação importante nessa negociação, nessa produção de uma nova prática política sindical no Brasil, tá? É importante que essa Constituição tenha garantido aí o monopólio do Estado em áreas estratégicas e é criado o maior sistema de saúde pública, né, saúde pública do mundo, que é o SUS. E a saúde vem então como direito, né? E é criado aí o Sistema Único de Saúde, cujo objetivo é atender gratuitamente toda a população brasileira, tá? Bom, aí nós vemos então a garantia legal do estado de bem-estar social, é construída essa Constituição, e o grande nome da construção dessa Constituição é um parlamentar que presidiu, né, que criticou a ditadura, mas presidiu a Assembleia Constituinte, que é o Ulisses Guimarães. Bom, passada a construção dessa Constituição, o problema da crise econômica não foi resolvida, né? E aí então surge alternativas políticas crescentes no imaginário das pessoas, fazendo política de base e disputando as ideias na base para tentar fazer a disputa eleitoral no final do governo do Sarney. E nesse cenário nós temos um antigo político brasileiro, que é o Leonel Brizola, vocês se lembram bem lá do golpe dado no Jango, da experiência, ele era cunhado do Jango, né, um dos herdeiros do getulismo, e agora no PDT, que ele já havia sido governador, ele estava encerrando o mandato, tinha encerrado o mandato, né, no Rio de Janeiro como governador. Ele foi o único brasileiro a governar 2 estados diferentes. Governou o Rio Grande do Sul, lá na década de 60, e governou o Rio de Janeiro na década de 80. E era um expoente tradicional da política brasileira, uma antítese da ditadura militar. Nós temos, de um lado, um outro político crescente, né, bastante popular, que havia fundado um partido junto com movimentos sociais de base, que era o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, que crescia amplamente nas pesquisas eleitorais. E aí então nós vamos ter a primeira eleição direta do Brasil desde 1961, que foi a eleição que elegeu o Jânio Quadros. E aí surge então, vamos dizer assim, um produto da mídia, junto com um apoio da elite e do empresariado do Sudeste, um cara falando de moralização da política e que ia caçar os funcionários públicos que ganhavam altos salários, chamados de marajás. Esse cara é chamado de Fernando Collor de Mello,
filho de uma família tradicional do Alagoas, de políticos tradicionais, e que foi tido como a juventude, o novo, né? O gestor novo do Brasil. E o primeiro turno, então, nós vamos ter aí Collor, nós vamos ter uma série de candidatos, mais de 20 candidatos, né? Até uma disputa aí do Silvio Santos participar da eleição também, mas um monte de candidato participando. E nós temos aí o Collor, que teve 25% dos votos, o Lula com 14%, o Brizola com 12% e o restante com muito pouco, né? Lançando inclusive o Mário Covas, o PSDB, certo? Bom, resultado que a gente tem aí, a televisão apoia amplamente o Fernando Collor de Mello, descaradamente, inclusive nos debates públicos, manipulando os resultados, né? Fazendo melhores momentos do Fernando Collor e piores momentos do Lula, porque estão no segundo turno Collor e Lula. E o Fernando Collor ganha a eleição no Brasil no segundo turno e leva a presidência. E é o governo dele, então, que nós vamos ter a partir do governo Sarney. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre o governo de Sarney. Curta o vídeo aí, se inscreva no canal. Um forte abraço, até mais.